E aí? Estamos no ar ou não estamos no ar? Tá Começou. Gravando? Então, boa noite, espectadores aí, a quem esse vídeo chegar, galera que já nos prestigiou os vídeos anteriores ali. Esse é o quinto, que na verdade é o quarto, né? Porque o quarto foi feito ao vivo e não foi gravado. Do nosso Profiscast. Então, eu sou o Prof. Carlos, sou professor pedagogo de formação, trabalho na rede pública aqui da cidade de Bento Gonçalves, com 40 horas, trabalho na Escola Benini pela manhã e na Escola Princesa Isabel à tarde, com quinto ano, tanto manhã quanto tarde. E a ideia desses vídeos é a gente poder externar nossas preocupações, nossas inquietações enquanto profissionais da área da educação aqui na cidade, e para que as pessoas nos escutem, né? Pelo menos aqueles a quem o vídeo chegar, que até, minha percepção é que tem chegado até bastante pessoas. Tá? E aí hoje, então, nós temos a ausência da Prof. Elisângela ali, por motivo de força maior, ela teve que se ausentar ali hoje, né? Mas temos aí uma convidada especial, né? Do exterior aí, da cidade de Porto Alegre. E então vou deixar que ela se apresente aí na sequência. Então, eu sou a Vitória, sou prof de ciências, sou mestra em educação pela URGS e atuo hoje na MF Nossa Senhora do Carmo, que está no bairro Restinga, em Porto Alegre, na 5ª unidade. Legal. Acho que é o principal para esse momento. Perfeito. Vitória, aqui é o Rafael, né? Eu sou professor de geografia aqui do município. Do município de Bento Gonçalves. E eu acompanhei pela internet umas questões que andaram acontecendo por aí, né? Das políticas do prefeito Melo, né, que está aí no seu segundo mandato, e ele começou uma política de interferência nas direções das escolas, né? E foi o caso aí da tua, né? Que tu trabalha. Eu acho que posso só voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que a história começa com a gente de férias em janeiro, e é recebido no meio das férias com a notícia de que as eleições de direção não seriam mais feitas no nosso município. Imagina, no meio das férias, né? Que férias são essas? Por uma mensagem que aconteceu no grupo de direções do secretário de Educação de Porto Alegre, né? Que é o Leonardo Pascoal, em que ele diz que então as eleições de direção não são democráticas, ferem a democracia, mas que nesse primeiro momento, como era um grupo muito qualificado, ele não tiraria ninguém. Uma mensagem já em tom de ameaça, assim, né? Já em tom de cabresto. E por enquanto ali se colocou e ali se manteve, assim, né? Teve uma instabilidade por parte dos professores. O clima de férias se quebrou completamente, né? E aí, mas não foi feita nenhuma movimentação inicial, assim. O sindicato até procurou fazer alguns movimentos tentando se colocar ali, mas que foi entendido que o sindicato não teria, como se não teria respaldo legal para agir enquanto nesse quesito, porque não era nem escola e nem, enfim, como se não fosse interessado, assim, né? Pelo menos ao que eu entendi foi isso. E aí, então, tem toda uma argumentação jurídica para isso, que
que foi usada em um outro município. Porto Alegre tem, pelo menos desde a década de 90, eleições para direção. E então teve um respaldo jurídico para que se tirasse isso, e uma jurisprudência de uma outra cidade que isso aconteceu, né? E aí, após a volta às aulas, eles tiveram um outro movimento que eu e outras colegas entendemos como movimentos relacionados, que foi a retirada de monitoras de estudantes de inclusão, monitoras concursadas, e aí tem uma empresa privada que foi contratada, e aí tem várias questões, né, de direcionamento de dinheiro público em relação a isso, enfim, é uma trama bem grande, né, em relação a para onde vai esse dinheiro público, né, para uma empresa privada, ao invés de chamar as concursadas, enfim. E aí eles tiraram as monitoras desses alunos que tinham uma relação, né, próxima delas, elas conheciam eles, conheciam as famílias, tinha toda essa relação de proximidade. Essa relação foi cortada, elas foram do dia para a noite mandadas para outras escolas, literalmente do dia para a noite a gente não conseguiu se despedir dessas colegas que eram monitoras. E então os pais já não estavam contentes com isso, principalmente os pais de alunos de inclusão. Alunos com deficiências variadas ali, né, que precisavam de um acompanhamento de monitoras, que aí foram trocadas por monitoras da ABS. Também com uma questão legal e algo que essas monitoras, desde que entraram no concurso, deveriam ir para EMEIs e não ficarem EMFs. Então, tudo num lugar de legalidade, né? Tudo com esse discurso muito juridiquês, assim, de que tudo se resolve pelo jurídico, sendo que a gente sabe que a sala de aula se faz para muito além do jurídico, né? Na verdade, muitas vezes o nosso movimento de sala de aula é que movimenta para que o jurídico se transforme, né? E aí, logo depois, então, teve que o reajuste, que a gente não teria reajuste salarial, que eu acho que tudo acaba encadeando uma coisa na outra, assim, né? Tu tem uma desvalorização em muitos momentos, em muitas áreas, tu tem uma quebra ali, né? Porque primeiro as monitoras, que são menos, depois, né? Então, uma tentativa de quebra ali do funcionalismo público. E aí, então, que a gente não teria reajuste salarial, a gente fez uma greve, essa greve durou quase 15 dias, para que o reajuste fosse um mínimo parcelado, algo ridículo, que nem chega ao reajuste real necessário, né, sendo que o real necessário do acúmulo seria 33%, eles deram 4, alguma coisa por cento parcelado. Então, enfim, é o menosprezo do menosprezo, né, pelo professor ali. E aí, no dia seguinte da volta da greve, e eu acho que é importante falar sobre isso também, eu participei de uma formação, na segunda-feira de manhã, de uma formação sobre democracia e a perda da democracia, na verdade, nas escolas de Porto Alegre, feita pela URGS, por uma professora da URGS, numa disciplina que ela fez essa aula aberta, e aí convidou algumas pessoas para falarem e tal. E aí, quando eu chego na escola de tarde, no final da tarde, recebo a notícia de que teríamos, então, essa interdição ali, né, da SMED. Eu leio como uma intervenção na nossa escola, né? E aí, só para contextualizar um pouco, a gente tem outras 3 escolas no município anteriores à nossa que tiveram intervenções. 2 são decorrentes de denúncias feitas pela mídia de que não teriam condições
de abrirem as escolas em relação às inundações do ano passado, mas a falta de material mesmo, né? Condições físicas para que as escolas reabrissem, sendo que tinha passado, sim, então, praticamente um ano, né? Mas elas não teriam condições de abrir. Elas denunciaram isso na mídia e foram tiradas logo em seguida. Tá. Coincidentemente. A terceira escola eram situações de assédio moral da direção em relação a professores, mas que então a SMED preferiu, em vez de abrir uma sindicância e fazer um processo legal para, então, uma intervenção, né, de uma outra forma nessa escola, eles decidiram tirar a direção. E aí, isso também foi um jogo muito esperto, porque foi, por muitos professores, respaldado, justamente por essa questão de assédio, né, que estava acontecendo. E a nossa escola foi a quarta. E aí, na nossa escola, a situação foi que a diretora estava adoecida, justamente pela forma que a SMED estava colocando as questões, né? A gente teve uma visita do secretário Pascoal na nossa escola, em que ele destratou os alunos. E a gente é uma escola que tem grêmio estudantil, e o Grêmio Estudantil se coloca muito bem, e o Grêmio Estudantil, depois eu vou contar um pouco melhor como aconteceu o processo, mas ele teve um impacto muito grande, teve uma participação muito importante, assim, para os nossos direitos e tal. Mas ele destratou o Grêmio Estudantil, e de várias formas, assim, com olhares e falando coisas, dizendo que era um teatrinho que eles estavam fazendo, eles estavam justamente questionando do porquê que as direções não poderiam mais ser eleitas pela comunidade escolar. Essa situação gerou um desconforto na equipe diretiva, que não sabiam bem como interagir, como agir em relação a isso, na saída deles para lá. Se deveria ser mais reativa ou não, enfim, isso gerou um mal-estar dentro da equipe. A diretora se sentiu já numa situação bastante de saúde mesmo, né? Enfim, não se sentiu bem para continuar e pediu para sair da direção, organizou tudo para que então a vice-diretora assumisse e então mantivessem a direção, né? Mantivessem a equipe diretiva. Estava tudo organizado para que isso acontecesse. Na segunda-feira recebemos a notícia de que não, isso não ia acontecer, ia ir uma outra pessoa no lugar para diretor. Uma pessoa que não era dos professores da escola, que nunca atuou na escola, que nunca foi diretor, que nunca foi de equipe diretiva e que tinha feito campanha para o prefeito. Então, a justificativa não era que ele tinha feito campanha para o prefeito, mas eles não souberam, né? Pessoal do Secretaria de Educação não soube explicar, então, por que ele tinha sido escolhido para estar na nossa escola. Terça-feira... Mas ele é um professor? Ele era um professor de outra escola da rede, até próxima, relativamente próxima da nossa escola, na Zona Sul, mas ele nunca tinha entrado na nossa escola. Pela lei anterior das eleições de direção, tu tinha que estar há pelo menos 1 ano na escola para ser eleito, né? E a justificativa deles tirarem as eleições foi porque muitas pessoas que não eram aptas para o cargo eram escolhidas. Pessoas que não tinham experiência, por exemplo, que era justamente o caso desse que estava sendo colocado lá, né? Sim. As ironias, né? Que não conseguem nem se defender ali por elas mesmas, né? Os argumentos, os falsos argumentos.
E aí, na terça-feira, tudo isso de boca, eles não escreveram nada, eles não fizeram ata nenhuma, não registraram nada. Na terça-feira foi um dia, entre aspas, normal, mas o Grêmio Estudantil já se posicionou. Eu fui uma das professoras, eu sei que teve outros colegas, mas eu fui uma das professoras que fui. E eu acho que isso foi importante também. Eu fui até o pessoal da cozinha e falei o que estava acontecendo. Eu fui até o pessoal da limpeza e falei o que estava acontecendo. E eu fui, nas minhas aulas, eu fui explicando para os alunos, vocês sabem o que está acontecendo? Não sabem? Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vocês sabem que desde janeiro a gente não pode escolher direção, enfim. Expliquei o histórico e expliquei o que estava acontecendo naquele momento. Então, eu fui uma das pessoas que foi atualizando os alunos, como eu dou aula de sexto a nono ano, com exceção dos oitavos e algumas turmas de sexto, mas eu dou aula para muitos alunos e muitos dos anos e todos dos anos finais. Eles foram conversando entre si e foram também tentando entender o que estava acontecendo, né? E aí eles fizeram com o Grêmio Estudantil vários cartazes, assim, falando sobre as eleições diretas, a importância da escolha da direção pela comunidade, enfim, fizeram vários cartazes e colocaram na frente da escola, esperando que ele chegasse na terça-feira, né? Eles até queriam se manifestar, enfim. Ele não chegou, não sabíamos quando ele ia chegar. Ele chegou na quarta-feira, ainda com os cartazes lá, como boas-vindas, né? E aí os cartazes foram todos feitos pelo Grêmio Estudantil e pelos outros estudantes que estavam revoltados com a situação de uma pessoa totalmente de fora e desconhecida entrar na comunidade. Ali a nossa comunidade da escola, ao redor da escola, é muito numa situação de vulnerabilidade, então tem peculiaridades bem significativas, né? Que a gente não sabia se seria respeitado ou não sabia absolutamente de nada, uma pessoa que está chegando, né? Então, ficamos sem direção na terça, na quarta veio essa direção nova. No final do dia da quarta-feira, organizaram um ato na frente da nossa escola, com participação de estudantes da EJA, familiares e professores. E aí, na terça ainda foi comunicado que a nossa vice-diretora não poderia nem continuar sendo vice-diretora. Então, ele ia sair, ia chegar alguém para direção e para vice, né? A vice era uma pessoa de dentro da nossa escola, colega dele na outra escola, só que não comunicou nada, fez isso de uma forma muito por baixo dos panos, assim. Foi visto como muito estranho e desconfortável pela maioria das pessoas ali. Claro que sempre tem colegas que tentam usar a oportunidade para conseguir cargos, né? Enfim, acontece em todos os ambientes, né? Mas com uma mobilização de um mínimo de professores, um mínimo de famílias e de estudantes da EJA dos anos finais, eles fizeram uma manifestação e aí ficaram falando palavras de ordem e tal, dizendo que não era justo e que ele deveria sair da escola, ele não deveria aceitar esse cargo, a vice também não, enfim. E aí chegou um determinado ponto do ato que eles chamaram a guarda municipal, que foi até lá, que viu que o ato era tranquilo, pacífico e dentro do direito, né, de tu manifestar a tua opinião e as questões. Eles igual saíram da escola no final do dia e dizendo que não voltariam mais. Isso na quarta-feira, né? Na quinta-feira eu não me lembro se foi feriado ou se na sexta-feira foi feriado. Ai, não consigo me recordar bem. Mas, então, não tinha ninguém, né?
fomos para o feriado, final de semana, segunda-feira, ninguém veio. E nada se soube do que então não temos direção, eles vão voltar, não vão voltar, o que vai acontecer? Então, segunda-feira ficamos sem direção o dia inteiro. Terça-feira veio professoras da SMED, representantes da SMED, dizendo, então, que aquilo não era uma intervenção, que, na verdade, era a diretora que tinha pedido para sair, e aí eles poderiam colocar quem eles quisessem. Porque já que não tinha mais eleição mesmo, isso é passado, como se algo que fosse completamente dado e aceito, né? E aí, então, a SMED ficou 2 dias na nossa escola, observando o funcionamento, enfim, viu que a nossa escola era organizada e que as professoras estavam trabalhando, independente de haver ou não uma direção, né? A gente não trabalha para a direção, né? A gente trabalha para os nossos alunos, né? E aí, na sala dos professores, no turno da manhã e no turno da tarde, perguntaram, então, se tinham sugestões de nomes de professores da nossa escola para serem, então, estarem nesses cargos de direção e vice-direção. Não coincidentemente, já tínhamos marcado um conselho escolar justamente para terça-feira de noite. E, então, os nomes que se levantaram ali na manhã de terça e na tarde de terça foram colocados no conselho escolar para votação dentro do possível do democrático, se todos concordariam, todos da comunidade escolar que estivessem naquele conselho escolar, se concordassem ou não, né, com os nomes que foram citados, todos foram concordados unanimamente, mas colocando em primeiro lugar, esses seriam o segundo e terceiro lugares, né, diretora e vice, não podendo a vice continuar na direção. E aí, exigindo da SMED uma explicação de por que ela não poderia continuar na vice-direção. A SMED até hoje não se explicou, inclusive tirou a professora da escola contra a recomendação do conselho escolar, contra as famílias que queriam ela lá e contra a própria nova direção que elas tinham colocado, que gostaria que ela permanecesse na escola, pelo menos como professora. Então, ela foi tirada, ela inclusive é moradora lá da Restinga, ela mora a 2 quadras da escola. A gente sabe que isso foi uma punição, né? Isso fica bem óbvio. Mas, dentro do cenário que a gente teve, foi uma certa vitória, assim, né? A gente conseguiu tirar essa pessoa que foi colocada pra gente, que a gente não gostaria. Não conseguimos que a vice continuasse na escola, mas conseguimos colocar 2 pessoas que já eram da escola ali e que foram minimamente democrático ali, né, o processo de escolha dessas novas pessoas, assim. Que dentro do único órgão que hoje é realmente democrático na escola, que é o conselho escolar, né, com poder deliberativo. Então, assim, o poder deliberativo do conselho não é escolha de direção, mas é indicação, pelo menos, né? Então, dentro do possível, foi o que a gente fez. Até me pareceu que elas tentaram um jogo, assim, de ter mais pessoas, mais nomes, mas a escola se manteve unificada naqueles 2 nomes e foi isso que deu uma melhorada ali na situação também, né? Pô. Então, posso dar a minha percepção aí a partir do que a prof falou. Assim, ó, não fico, claro, perplexo, mas não totalmente surpreso, porque o teu relato, ele guarda muita semelhança com coisas que têm acontecido, tá? Não exatamente igual, mas que têm acontecido aqui na nossa cidade de Bento, tá?
por exemplo, só para te contextualizar, nós temos um prefeito também em segundo mandato aqui, tá, reeleito, que o primeiro mandato já não foi grande coisa, mas o segundo, no nosso caso, está muito pior. E de janeiro para cá, então, também nas nossas férias, olha que coisa, foi enviado à Câmara de Vereadores uma série de projetos de retirada de direitos dos professores efetivos. Tá? Entre eles, nós não temos mais a ideia, a explicação era que é só para os funcionários novos, entendeu? Que esse ano nós tivemos concurso, já foi chamado uma galera aí que não vai ter biênio, tá? Licenças também que nós tínhamos foram tiradas, como tinha uma licença interesse ali, tá? Quem assistiu nossos vídeos antes já ouviu toda essa história. Licença interesse não existe mais, licença prêmio que nós tínhamos também não existe mais, tá? E houve algumas outras alterações, como, por exemplo, na nossa hora extra ali, que é o nosso regime suplementar, tá? E que impactou agora, de março para abril. No meu caso, por exemplo, específico, eu, Prof. Carlos, o meu salário diminuiu R$500, assim, de um mês para o outro, só numa jogada ali de alteração de legislação, entendeu? E o que ocorre? Quando tu falou ali dessa questão, eu já tinha comentado no vídeo antes o seguinte, tá? Corre aqui dentro de uma cidade pequena, né, com um pouco mais de 100 mil habitantes, corre a miúde a conversa de que exatamente o que o prefeito de Porto Alegre fez vai ser feito aqui dentro também. Ou seja, o provimento democrático eles vão adotar um tipo muito peculiar e diferente de democracia. Essa democracia aí de Porto Alegre é uma democracia que é imposta. Não sei se vocês já viram isso. O Rafa, que é da história ali, a democracia é uma coisa assim, ó. A partir de agora, eu, governante, escolho o que eu quero, quem tem favor político, quem trabalhou para mim na campanha, eu vou lá, imponho para vocês, e isso é democrático. Porque o que vocês têm até hoje, essa opção de escolher os diretores, isso aí não é democrático. É uma retórica, vamos combinar, que é interessantíssima. Porque e eu acho que, para além disso, não é uma questão de gestor, né? A gente não está procurando gestores para a nossa escola simplesmente. Não é uma pessoa que vai administrar o dinheiro, que vai dizer para onde que vai o quê. Tem que ser uma pessoa, é um pedagogo, é uma pedagoga. Não é uma pessoa qualquer que vai estar frente a uma escola. São questões pedagógicas. Para onde vai o dinheiro é uma questão pedagógica. Como é que o prédio é feito é uma questão pedagógica. Como as coisas são feitas, isso tudo é pedagógico. E aí tu vai me dizer que isso é uma simples escolha de cargo de confiança? Não é. Né? Então, mas olha só, de todas essas mudanças para pior que houve no funcionalismo municipal, de janeiro para cá, esses projetos foram encaminhados para a Câmara. No nosso caso aqui de Bento Gonçalves, a Câmara é majoritariamente favorável à administração. Tá? Ele tem uma base ali bem sólida. Não sei como está em Porto Alegre agora ali, quantos vereadores são favoráveis ao prefeito ou não, mas no nosso caso aqui, a ampla maioria. Tá? Existem alguns que são declaradamente de oposição, e alguns outros ali que tentam ser um pouco imparciais, mas a maioria, a ampla maioria, é aquele vereador que, seja qual for o projeto que for encaminhado pelo prefeito, ele vai votar a favor. Tá? Se o prefeito encaminhar a semana que vem um projeto mudando a cor da sinaleira, tirando o vermelho para parar e botar o azul porque ele é gremista, os vereadores vão lá e vão aprovar, entendeu? Funciona assim, tá? Mas um desses vereadores, que pasme, tá? É um professor, tá? É um professor de formação. Ele mencionou o seguinte, quando começou toda essa... Eu estava na Câmara de Vereadores assistindo essa palhaçada. Ele disse, olha, que legal que tem uma grande quantidade de servidores aqui, né? Mas eu queria saber que isso não vire palanque político, palavras dele, tá? Aspas, porque quando o ano passado, ele estava se referindo a 2024, nós aprovamos um aumento
da FG, das diretoras e vice-diretoras aqui nessa casa. O sindicato, na ocasião, não estava aqui para nos dar os parabéns pelos direitos, pela valorização que nós estávamos dando às diretoras e vice. Olha que interessante isso. Agora vem a ideia de que as dires e vice-dires vão ser nomeadas, vão ser pessoas favoráveis à prefeitura, vai ser feita essa neodemocracia, que é o prefeito que indica as diretoras e vice, tá? Já houve uma mudança, que eu não vou entrar na questão ali, mas quem está minimamente ligado nisso aqui em Bento sabe, que foi uma brecha, uma alteração de legislação também, que permite que a Guarda Civil Municipal, a chefia vai ser nomeada, indicada também pelo prefeito, basta tu ser guarda municipal, sem mérito nenhum. O fulaninho e tal, trabalhou para mim, e é ele, tá? Então, essa é a democracia que está se estabelecendo, tá? E eu já gostaria de falar isso, prof, aproveitando, tá? Que na nossa percepção, na minha percepção, existe um projeto nacional, tá? Que visa terceirizar por completo, ou vai ser terceirizado, vai ser empresa terceirizada, que tu bem lembrou ali no início da tua fala, que é paga com dinheiro público, que não existe nada que diga que esse funcionário terceirizado também sai do bolso do contribuinte, porque a prefeitura repassa o dinheiro para a terceirizada, que embolsa a maior parte do dinheiro e paga um salário miserável para o cara que vai ter que atender lá na ponta. A terceirização funciona assim, para quem não sabe, tá? Aqueles que não forem... Sem garantias de mínimas, né, ali de direitos trabalhistas ali, né? Os direitos trabalhistas são muito... Claro, tu tem ali, né, uma carteira assinada, muitas vezes, mas os direitos trabalhistas muitas vezes são rompidos, a gente sabe como funciona em um monte de empresa que do nada quebra e depois volta com um outro nome, enfim, então a gente sabe que os direitos trabalhistas não são completamente respeitados dentro dessas brechas de leis também, né? Então, nem para o próprio trabalhador que está ali, fora que isso vira um degrau, né? Não é um lugar que as pessoas param, é um lugar que as pessoas passam. Porque o que acontece? Essas empresas terceirizadas... Aqui, uma parte do serviço, como em Porto Alegre, como em várias cidades, uma parte do serviço, ele já é terceirizado, né? Os pessoal da manutenção, da limpeza, da merenda, que nem sempre foi, né? É importante falar, assim, eu acho que a gente normaliza muitas coisas que não são, na verdade, né? Nem sempre isso foi terceirizado muito. Existia concurso público para esses cargos também, que com o tempo não foram reabertos, né? Sim. O que eu vislumbro, profs, tá? Que num futuro próximo, essa precarização ela vai chegar no seguinte ponto. O gestor, o que estiver lá, né, ele vai chegar e dizer, olha, eu não estou conseguindo colocar profs, porque aqui em Bento, não sei como é que está em Porto Alegre, os servidores efetivos representam apenas 30% do pessoal da prefeitura. Então, nós já... Esse processo, tá, ele já está acontecendo há anos. O prefeito anterior, que era da mesma vertente política do atual, ele já vinha tentando terceirizar isso, contrato temporário, tá? Só que a nossa peculiaridade aqui é que o prefeito, o nosso prefeito atual, ele já é pré-candidato a deputado, tá? Que é ano que vem a eleição. Então, o que nos difere de algumas outras prefeituras, que esse mesmo projeto de terceirização completa, de privatização do serviço público, é a velocidade com que as medidas estão sendo tomadas aqui em Bento. Porque é notório que o prefeito tem urgência de levar avante essa pauta, essas ideias, porque ele tem pouco tempo. Entendeu? Ele só tem mais 1 ano e meio de mandato. Claro, admitindo que ele vai se eleger, né? Não vai ser como eu voto, mas vai ter bastante gente que vai votar nele. Tá? Então, a gente vê uma certa urgência nisso aí, e por isso essas medidas estão
estão sendo tomadas tão a toque de caixa, tá? Até para se mostrar como vitrine também, né? Sim, e isso é vendido nas redes sociais. Nós tivemos aqui, só para tu saber, um aumento de 5%, tá? O prefeito gravou vídeo assinando e dizendo, estou aqui valorizando o nosso, ele fala mais ou menos assim, ele fala, valorizando o nosso servidor público aqui, estamos concedendo um aumento de 5%, tá? Aumento que não é para mim, não é para meus amigos, é para o servidor. E vendendo isso como assim, ó, uma supervalorização. E entendam que a retórica é muito bem usada. Ela está sendo muito bem usada aí em Porto Alegre, tá? Travestindo uma medida totalmente autoritária numa coisa democrática. Nós estamos tirando a democracia democraticamente. É mais ou menos isso que eu entendo, tá? Então, nós temos toda essa situação aí. E, enfim, eu gostaria de ter uma percepção que vai ser diferente, mas tudo aponta para isso. E o grande problema que eu vejo, profs, né, a prof que é de Porto Alegre, é que aqui em Bento, de maneira geral, o funcionalismo público, e mais especificamente o pessoal ligado à educação, ele é muito acomodado, ele é muito pouco dado a se enganjar, a ter uma perspectiva. A impressão que nós temos aqui é que os profs estão numa vibe assim, ó. O prefeito aprovou o projeto, tirou a licença. Ele diminuiu os regimes suplementares. Ele tirou os biênios. Não, mas agora parou. A partir de agora ele vai ficar bonzinho e vai parar com isso aí e vai ficar por isso mesmo. Ou pensam assim, ou pensam, tá muito ruim. Vamos esperar, porque tem um sindicato, que ele vai nos defender. Vamos esperar, porque tem aqueles prof maluco lá, o tal do prof Carlos, o prof Rafael, a prof Elisângela, que eles gravam vídeos lá, enfim. E vamos esperar que isso aí, então, mude. E eu não faço nada, entendeu? Porque eu não quero me incomodar, eu não quero sofrer perseguição, eu não quero me dispor, eu não quero gastar meu tempo, minha internet. Então, eu fico. Aí o sindicato convoca uma manifestação e vai lá meia dúzia de gato pingado, entendeu? Então, é assim que funciona aqui. Que bom que tu falou isso, assim, porque na verdade aqui em Porto Alegre não tá muito diferente, tá? É diferente o número total de pessoas, né? Sim. Mas a porcentagem eu não acho que é tão diferente, sabe? Porque assim, o que a gente tem hoje? A gente tem leis que permitem uma leitura de um jeito, mas que existem brechas para que se entenda que aquilo, que o democrático é o que eles estão dizendo que é. Uhum. Né? E aí a gente tem um movimento da Maria do Rosário, por exemplo, que fez uma PL que coloca explicitamente isso para complementar a LDB, que coloca explicitamente as eleições de direção pela comunidade escolar. Então, isso é um movimento importante também dentro da legalidade ali, né, do que a gente tem em relações ao mundo jurídico legal ali. Esse é um movimento bem importante, bem necessário. Tem o movimento do sindicato que está ali também, né, pleitando e tentando junto com o jurídico, etc. Mas o principal não é esse movimento, o principal é o movimento da comunidade escolar. É através da comunidade escolar que tu garante a democratização da escolha de direção, sabe? Não é através da comunidade escolar, e aí é fortalecendo o conselho escolar, é importantíssimo tendo grêmio estudantil nas suas escolas, mesmo que seja de ensino fundamental. É importantíssimo ter o grêmio estudantil, ele é onde vai ter a voz do estudante, é onde o estudante vai se dirigir para questões e o que vai defender as questões dos estudantes. Tu tem, então, os professores que não vão ceder ali, claro que a gente tem exceções, né? Tem pessoas que vão estar ali pelo interesse próprio e particular e não vão, então eu vou me juntar com tal pessoa que eu nunca me dei, mas agora eu vou me juntar com ela para ver se eu consigo alguma coisa ou se a minha vida é minimamente mais fácil. Uhum. Mas, assim,
tem uma série de pessoas que não estão dispostas a isso, e que sabem que não vão deitar no final do dia no seu travesseiro com tranquilidade, se tiverem, né, ali. E aí pode ser uma minoria de pessoas, mas que já faz um movimento, sabe? Não vai ser um movimento de trazer de volta as eleições para a direção, no caso de uma escola, mas foi o necessário. Ali foi um mínimo de envolvimento de professores, mínimo de movimento de comunidade escolar, mas a gente, com um mínimo de pessoas, conseguiu reverter uma situação de um terceiro estranho que sabe-se lá como trabalha, que já estava ameaçando de tirar o Grêmio Estudantil no único dia que atuou na nossa escola, que não entrou. Entende? Então, que já é um movimento minimamente democrático dentro de toda essa situação, né? Não é o ideal do democrático, a gente sabe que não. O ideal do democrático são eleições. Mas dentro do que é possível, o que é possível a gente fazer com isso que a gente tem, né? E aí vai ter perseguição. Claro que vai ter. Né? Assim como teve com a vice-diretora, assim como pode ter... E aí foi ameaçado ali nos cochichos, né? Foi ameaçado outras colegas, enfim, de que, não, mas essa aí tá incomodando, precisa ir para outro lugar, né? Então, por enquanto não fui tirada, mas o meu discurso é sempre esse: se eu for para outro lugar, eu começo lá também, né? Porque é um movimento que está aí e a gente precisa se mexer, não dá para só ouvir o que as pessoas estão falando e aceitar como se fosse, ou achar que alguém vai fazer por nós, ninguém vai fazer por nós. E aí, eles têm uma política que a gente não pode cair no papinho deles de exceção. Porque as 2 primeiras escolas que tiraram foi exceção. A segunda foi a Sede Moral, foi exceção. A quarta foi a do Carmo, foi exceção, porque a diretora pediu para sair. Todas são exceção? Como assim? Isso é uma política de exceção, né? Não é. Isso é uma política de governo. Então, a gente olha para isso, entende isso, e aí isso foi muito comentado com as famílias no conselho escolar. Esta é a política de governo do Melo, feita, exercida pelo Leonardo Pascoal, que é tirar o direito de vocês de votarem em quem vai estar nessa direção da escola de vocês. Isso não é uma coisa natural que aconteceu do céu e não se tem nada para fazer sobre isso. Isso é uma escolha de governo. Isso é uma política de governo deste prefeito. Mas não é isolado, né, também. Não. Que não é isolado, mas a gente precisa dar o nome, né, para as pessoas. Porque não é uma coisa dada, uma coisa posta e deu, acabou. Não, isso é o nome do Pascoal, isso é o nome do Melo, isso é o nome ali do prefeito de vocês, isso é o nome das pessoas, isso é uma escolha das pessoas, então leva o nome das pessoas, sabe? Porque a gente, aquilo ali já estava sendo colocado como dado, e não é dado, isso é disputa. Democracia é disputa. A democratização é um processo, né? Não é uma coisa dada e acabou e fim. A gente está vendo isso numa questão federal, né? Que a democracia é algo que está sendo necessário de se falar e de se lutar, e enfim, tudo isso, porque não seria no municipal, né? Eu queria falar que eu acho importante rapidinho, assim, a gente já está com bastante tempo de vídeo. Primeiro, prof, eu morei em Porto Alegre bastante tempo, tá? Fiz minha faculdade em Porto Alegre, me formei no antigo, extinto, finado IPA, tá? Pedagogo. E o que ocorre? Logo que eu fui morar em Porto Alegre, eu nem sonhava em fazer faculdade de docência. Eu me lembro, isso bota lá, começo dos anos 2000, tá? 2000 e pouco, que o professor de Porto Alegre, da rede municipal, comparado com o professor do estado, o salário era muito bom, entendeu? Todo mundo queria ser professor em Porto Alegre, tá? Sim. Porque era várias vezes o que ganhava um professor da mesma disciplina, com a mesma função, com a mesma carga horária no estado. Por quê? O estado tá ruim desde que eu, o Rafa, a gente estudava, estava lá no primário, tá? O estado do Rio Grande do Sul já estava mal das pernas, que sempre pagou muito mal os professores, assim, num passado, década de 80 para cá, greves, tudo que o pessoal mais velho se lembra. Mas as prefeituras pagavam bem.
até que se chegou à seguinte conclusão: por que se o Estado não valoriza os professores, por que é que eu, prefeitura, vou valorizar? Que vantagem eu tenho nisso? E então se começou, tá? E uma preocupação que nós temos aqui, no nosso caso, nosso podcast, nós temos percepções políticas diferentes, tá? Uma coisa que o prefeito aqui tentou fazer, quando houve uma articulação ali mais no começo do ano, que nós estávamos em estado de greve e potencialmente seria feita uma paralisação maior aqui, a primeira coisa que o prefeito foi ir nas mídias, nas redes sociais, e dizer assim, ó, essa greve que está sendo declarada é porque a presidente do sindicato é do PT. Isso é uma articulação do PT contra mim. Ele foi enfático, ele falou isso com todas as letras na rede social dele, tá? Sendo que PT aqui, de fato, ele não mentiu quando disse que a presidente do nosso sindicato, ela é do PT, ela foi inclusive vereadora do PT, anos atrás. Eu nem sonhava em morar em Bento, tá? E ela já não está mais ligada à política partidária, ela é só a presidente do sindicato, tá? E tinha gente ali de tudo que era corrente. Nós tivemos 4 vereadores que votaram contra os projetos do prefeito. Um deles, só para tu ter uma ideia, o nome do vereador é Joel Bolsonaro. O cara é do PL, o sobrenome... Eu não sei, né, se ele tem algum... Não é sobrenome, é um nome artístico. O nome artístico. Joel Bolsonaro. Esse cara votou a nosso favor. Ele votou contra os projetos do prefeito. Aí o prefeito vem na mídia, vem na rede social dizer que a greve é por culpa do PT, tá tentando forçar ali uma relação, uma coisa que só o pessoal que bate palma, os robozinhos que vão aceitar um troço desse. Mas o que me deixou pasmo é que esses vereadores, os outros 3, tá, que votaram contra também esse projeto, eles não foram para mim e disseram assim, ó, prefeito, isso não tem nada a ver com política partidária. Isso, tu tá tentando acabar com o funcionalismo público aqui, tu tá retirando direitos, o piso de Bento, tá? Informação importante, é um dos piores da região, tá? Um professor, um auxiliar de educação que ganha R$1.400. Um professor que foi aberto para magistério com planos iniciais, ele começa com 1.400. Qualquer mercado em Bento, a pessoa vai ganhar mais do que isso. Qual é a vantagem dela trabalhar com educação, entendeu? O piso para o nível superior é 2.000 vai para 2.400 agora, entendeu? Então, já não era interessante antes, mas ele está conseguindo deixar muito menos interessante. E o que ocorre é que está se criando uma falta crônica de professores que vai sofrer um impacto, porque o pessoal da rede social, ele fala em funcionalismo público, dando a entender que não é o enfermeiro, que não é o guarda municipal, que não é o motorista de ambulância, que não é o professor, o auxiliar, o pessoal que vai cuidar do filho dele na escola, entendeu? É disso que nós estamos falando, é desses serviços. Tá? E a população não se dá conta. Sim. Vitória, Rafa, tu falou um pouco. O Carlos comentou aí da nossa situação de... Estima-se que os concursados sejam 30%, mais ou menos. Sim. Aqui em Bento. Mas é um peso. Tu tem ideia de como é que está... mas no caso, teve os direitos... Nós é que somos pesados, E tu sabe dessa situação em Porto Alegre? Eu não sei te dizer. Percentual. Eu sei que tá a defasagem muito grande em vários lugares. Escola, por exemplo, o DEMAI, por exemplo, está com falta de funcionário. Os hospitais públicos de Porto Alegre, que são municipais, né, também estão com falta de funcionário e eles não chamam concurso, não chamam o pessoal. Então, para os professores mesmo, né, teve concurso agora recentemente, mas no outro concurso também, quando teve, eles chamaram os que iam entrar no concurso como contrato, não chamaram como concurso, havendo vaga para o concurso. Uhum. Sempre tem escolas atrás de professores. Fora essas outras vagas, né, por exemplo, de monitoras, enfim, esses outros cargos aí também. Então,
A situação tá... E aí, a política, por exemplo, aqui, é colocar o professor que está em cargo de gestão, coordenador de turno, coordenador pedagógico, SOI, direção em sala de aula, caso falte professor, por questões de saúde. Sendo que a gente tem que estar bem de saúde nessa situação precária, né? Que já a gente sabe que é difícil, né? A saúde mental do professor já é complicadíssima de uma forma geral, nessa situação de desvalorização e de instabilidade, né, em relação à democracia, mas em relação a várias outras coisas também, né? Fica mais precária ainda, então o que tu mais tem professor com atestado médico. E aí quem tem que entrar é o pessoal da gestão. Então, assim, começa a entrar umas coisas. Tu imagina que aula que tu vai dar para uma turma que tu vai ver lá de vez em quando para substituir o professor, que vai ficar um monte de professor diferente entrando na turma. Imagina qual é a qualidade dessa educação, né? E aí os índices de Porto Alegre de educação são os piores do país, claro que são. Olha qual é o investimento, né, do município na educação. Olha esses últimos todos os anos que a gente não teve reposição da inflação. Isso vai ter retorno ali, né? Mas, prof, mas para um pouco. Vocês não concordam que isso é um projeto que, para eu poder terceirizar completamente o serviço, tá? O negócio é o seguinte, ó, vai ter uma empresa aqui, quem quiser que pague. Eu preciso precarizar primeiro, porque eu enxergo assim, para mim, a única maneira disso fazer sentido é eu tenho um projeto lá na frente, tá? Porque por mais, claro, nesse meio tempo, até eu conseguir implementar isso, que não é fácil, tá? Porque muita gente vai ficar sem escola. Vejam o absurdo que é a pressão, tá? Porque eu enxergo muita culpa do governo federal nisso, tá? O absurdo que existe no sentido de empurrar a goela abaixo a questão ali do turno integral, da escola de tempo integral, tá? Isso é muito lindo no papel, tá? É muito bacana. Nos países de primeiro mundo é assim que funciona. Nos Estados Unidos é semi-integral. Só que detalhe, nos Estados Unidos a escola é pública, tá? Aquele papo lá de que as crianças aprendem em casa com os pais, aquilo ali é 0,01% que os pais contratam um professor particular, as famílias multimilionárias, lá os filhos do Elon Musk, e aí eles estudam em casa. O cidadão americano normal ele vai para a escola pública, tá? A escola pública é essa que aqui nós estamos querendo terminar com ela, tá? Então, assim, ó, é projeto. Isso, enquanto eles estão implementando, mete mídia. Estamos melhorando a escola, estamos dando 5% de aumento para os professores, estamos melhorando a escola, a gente está mexendo na maneira como os diretores são escolhidos para a meritocracia. Eu lembro aqui, o Rafa vai lembrar, o prefeito dizendo, nós temos que equiparar o serviço público ao privado, né? Precisamos começou janeiro falando isso. Precisamos ganhar eficiência, precisamos medir a eficiência do funcionário público. Eu ainda brincava no outro vídeo. Vamos medir a eficiência, então. Vamos ver os profs, quando. Vamos botar um cronômetro, ver quão rápido ele escreve no quadro. Vamos pegar os motoristas de ambulância e dar cavalinho de pau no centro da cidade. O serviço público, ele não é para dar lucro, ele não é para ser rápido. Ele é para atender bem o cidadão. É para isso que ele existe. Tá? Só que não tem como tu convencer uma pessoa desse perfil aqui que a ideia do setor do serviço público é essa. Não é empregar meus parentes, não é fazer cabide político, tomar lá da cá, entendeu? E voltar à época do lado da República, do coronelismo lá que o Rafa falava. E é isso, escola não é creche, né? A gente não tá indo para a escola, a gente não quer melhorar a escola no sentido de colocar professor para ficar numa sala de aula com um aluno e prendendo o aluno. A gente quer dar qualidade, né? E aí a qualidade tem a ver com a qualidade que a gente tem. Se eu tenho 60 horas para conseguir pagar as contas da minha casa, que qualidade vai ter a educação do filho, né? Do filho das pessoas, não vai ter. Mas em relação à educação integral aqui, por exemplo, já é terceirizada, né? O que tu tem de projetos, de
lugares que são empresas privadas, né, ou ONGs, ou enfim, né, lugares ali que não são públicos, né, que não recebem, mas que recebem o dinheiro público, né? O dinheiro tem que ser de algum lugar. No turno integral, e eu acho que é necessário o turno integral, claro que é, por exemplo, na Restinga, que é um lugar de vulnerabilidade, é claro que tu precisa, né, colocar o teu filho num lugar que tu saiba que ele vai estar seguro. Só que por que tu não vai colocar num lugar, então, de qualidade, com profissionais de qualidade, bem pagos, que estão ali com uma questão de saúde mental, né? Enfim, todas essas questões. É claro que é um projeto. Pessoal, vamos então as nossas conclusões. Que vocês diriam da nossa situação? Eu diria para fortalecerem as escolas nos conselhos escolares, fazerem grêmios estudantis lá na UNB, UBS, Brasília. na UBS, isso. Na UBS, tem lá como fazer um grêmio estudantil, né? Tem, assim, o passo a passo muito fácil, assim, de como fazer um grêmio estudantil, mas também não é necessária muita coisa, assim, isso vai fortalecer muito o sentido democrático para os alunos, isso vai ajudar eles a entenderem uma série de coisas ali para a comunidade escolar de vocês também, enfim, e é a partir daí que a gente vai movimentando. A gente sabe que o professor está precarizado, está cansado pra caramba, mas quando a gente vê o nosso aluno ali pilhado, e né, a galera da comunidade pilhada, isso também vai ajudando a gente a se mexer, assim, e mostrar para a comunidade de vários jeitos diferentes que isso é uma perda de direito, ó, você está perdendo o direito de votar em alguém, está perdendo o direito de escolher quem é a pessoa que vai estar à frente da tua escola, né? Eu acho que é isso. Muito legal. Então, obrigado, professor, seja sempre bem-vinda, tá? Obrigado por nos explicar, para a gente, enfim, chorar junto aí, ver que a situação de Bento, ela guarda similaridade com outras prefeituras aí. Eu super concordo, eu acho que nós temos que, a comunidade tem que nos ajudar. Enquanto a comunidade achar que nós somos um bando de marajá, entendeu? Que o serviço privado ele é de graça, tá? Do jeito que está sendo vendido aí, que está sendo, graças a muita mídia, né, divulgada, e a grande mídia, quando teve a greve em Porto Alegre, eu inclusive comentei com uma ex-colega minha de IPA, daí, tá? Mas vem cá, eu olho o jornal do almoço todo dia, eu não vejo nada sobre a greve. Cadê na 0 hora? Cadê? Tu tinha que procurar em mídia alternativa para tu saber o que estava acontecendo com a greve nos municipais em Porto Alegre. Aqui em Bento também não é muito diferente, tá? Essa questão de mídia ali. Então tem toda uma máquina de propaganda, tá? Um grande beijo aí, abraço para todo mundo e vamos até nosso próximo vídeo aí com a avó da Elisângela. A gente foca aí mais no que está acontecendo, na realidade aí nua e crua aí da educação em Bento. Beleza. Valeu, Vitória. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada.